Queridos, vamos então meditar na palavra do Senhor, vamos ouvir aquilo que Deus tem para nossas almas nessa noite. Oh, glórias! E a palavra chama-nos a atenção para uma verdade. Dá ouvidos, ó Senhor. Dá ouvidos, ó Senhor. Oh, glórias! Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor. O Senhor está pronto para responder às tuas orações. O Senhor quer mover de uma forma grandiosa na vida daqueles que se achegam a Ele. Amém? Na palavra de hoje quero chamá-los a atenção para Davi, o exemplo de Davi. Um homem que andou na presença do Todo-Poderoso, um homem que experimentou a graça do Eterno, experimentou o poder do Senhor, um homem que viveu segundo aquilo que Deus havia determinado, que observou a palavra, que cumpriu a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. E nós precisamos, amados, a cada dia nos achegarmos ao Senhor e deixar-nos mover pela sua voz. Irmãos, nós precisamos de um coração sensível àquilo que Deus quer para as nossas almas. É preciso que tenhamos o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. É preciso, irmãos, que nós nos coloquemos numa posição que seja agradável ao Senhor. É preciso que, a exemplo de Davi, paguemos o preço e entendamos a vontade do Eterno para as nossas vidas. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo capítulo 5. Vamos ler todo este capítulo. Salmo capítulo 5. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do nosso Senhor e vamos meditar nessa palavra. Dá ouvidos, ó Senhor. Vamos lá? Diz a palavra. Dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu o defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém? Glórias a Deus, amados. Oremos. Senhor, eu quero clamar, Pai, que tu venhas falar conosco nesta noite. Que teu Espírito Santo nos dê a revelação da palavra e que ela fique gravada em nosso coração, Senhor, para que em nosso dia a dia possamos lembrar que tu és o Deus que nos guarda, que nos abençoa, tu és o Deus que nos ouve. Senhor, fala conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, a história de Davi todos nós conhecemos, desde Davi o pastorzinho de ovelhas, como Davi o rei. Davi é aquele que atirou com uma funda uma pedra na testa de Golias. O Davi que poupou a vida de Saul.
nós sabemos que foi um rei abençoado, um rei bem-sucedido na nação israelita. Sabemos que Deus moveu de uma forma poderosa naquela vida, sabemos que ele teve compromisso, teve também um encontro profundo com o Senhor, e que a sua vida foi marcada pela presença do Eterno. Sabemos também que houve as dificuldades, os problemas, houve os erros. Sabemos que ele errou, sabemos que ele pecou. No entanto, teve um coração sensível à voz do Eterno. E quando chamado ao arrependimento, não deixou-se levar pelo pecado, mas arrependido confessou o seu pecado. Esta é o resumo da vida de um homem que amou o Senhor. Da vida de um homem que tinha o seu coração nas mãos do Todo-Poderoso. E nesse salmo, irmãos, nós vemos que ele nos ensina como devemos portar-nos diante do Eterno, como devemos agir para que possamos receber do Senhor a sua graça e a sua misericórdia. E eu quero chamá-los a atenção para 4 pontos nessa palavra de hoje. O primeiro ponto, inicie o teu dia conversando com Deus. Oh, glórias! Ainda, irmãos, entenda, Deus odeia o pecado. Terceiro ponto, clame pela direção divina na tua vida. E por fim, Deus, o amado das nossas vidas, o nosso escudo. Esta é a realidade de Deus na vida daquele que crê. Amém? E esses são os pontos que nós vamos escorrer com os irmãos, para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito de Deus, para que tenhamos uma vida próspera aos olhos do Eterno, para que tenhamos uma vida abençoada pelo Senhor, e que sejamos encontrados fiéis a cada instante, a cada minuto do nosso viver, porque isso é o mais importante. Amém, queridos? Que os amados estejam atentos e clamando para que o Espírito Santo fale ao vosso coração, fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Nós vamos ler para que nós possamos discorrer no primeiro ponto. Inicie o dia conversando com Deus. Versículos 1, 2 e 3. Ouçam. Disse Davi: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amém? Irmãos, é mais uma vez importante ressaltar. Se você quer andar, se você quer uma vida santa, se você quer receber de Deus a graça, o cuidado, o zelo, é preciso que você tenha uma conversa diária, constante com Deus. E é esta a verdade que Davi expressa no início deste capítulo. Ele chama-nos a atenção para que tenhamos uma conversa contínua com o Senhor. É preciso entender, irmãos, que o servo de Deus tem uma vida de oração. Ele abre o dia. A oração é a chave para você abrir o teu dia. E também a chave que você fecha no final da noite. A oração, amados, deve permear todo o nosso dia, a cada instante, a cada minuto, porque a oração nos aproxima de Deus e ela nos fortalece. Muitas vezes, irmãos, as pessoas andam cabisbaixas, sem luz, andam apagadas, sem esperança, mas, veja, pode ter certeza absoluta, ela não tem uma vida de oração com o Senhor, ela não conversa com Deus, ela não é próxima do Eterno, ela não tem amizade com o Senhor. É preciso entender, irmãos, que é impossível alguém que tenha uma vida de comunhão com o Eterno viver desanimado, apagado, sem esperança, triste, abatido, jogado de qualquer jeito nesse mundo. Não, é impossível. Eis do porquê que Davi clama, ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Irmãos, ore, clame. Você quer ser abençoado, ore,
clame ao Senhor. Você quer uma vida bem-sucedida? Ore, clame ao Todo-Poderoso. Eis aí, irmãos, a orientação deste homem que conheceu Deus de perto. E é uma orientação que vale para os nossos dias, vale para a minha vida, vale para a tua vida. Amém? Entenda ainda, irmãos, que quando você ora, presta atenção, quando você ora, Deus move de forma grandiosa no nosso coração e nos dá entendimento que Ele odeia o pecado. Veja como são as coisas. Quando você tem uma vida de oração, quando você se aproxima de Deus, quando você anda com o Senhor, irmãos, você há de compreender que tudo aquilo que fere os princípios do eterno não é agradável. Nós não podemos usufruir, nós não podemos vivenciar. É preciso fechar a porta do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser para o pecado. A palavra chama-nos a atenção de uma forma muito clara e é preciso darmos a devida consideração à palavra. Deus é justiça. E ele diz, versículos 4 até o 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade, o pecado, o mal, a desobediência e tudo aquilo que desagrada ao Senhor. 6. Tu destróis os que proferem mentira. E ainda, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Irmãos, a palavra é tão clara. Meu Deus, essa palavra mostrando que o Senhor abomina o pecado, que Deus abomina o pecado, ela está de ponta a ponta na Bíblia. Quando você olha lá na Gênesis, no início de todas as coisas, você há de encontrar um casal que deu lugar ao pecado. Deus abomina o pecado. As consequências terríveis sobre a vida de Adão e Eva, elas chegaram a nós. Quando você vai para o Novo Testamento, você há de ver um povo duro, um povo que rejeitou a Cristo, um povo que fechou o coração para o Senhor, um povo que amou o pecado, um povo que amou as obras da carne. A palavra diz que a consequência é que não herdarão o reino dos céus. Irmãos, nós precisamos estar atentos a essa realidade. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado e, consequentemente, Deus rejeita o pecador. As consequências do pecado é a morte. A palavra é clara com relação a isto. A Bíblia diz, Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário, a recompensa, a consequência do pecado é a morte. Portanto, amados, nós temos que vigiar. E essa vigilância ela é marcada pela oração. Aquele que ora tem comunhão com Deus. Deus dá ouvidos, Deus atende. O Espírito Santo enche o coração. E esta pessoa rejeita o pecado, porque entende que está em desobediência à vontade do Senhor e debaixo de condenação. Davi, irmãos, há muito tempo atrás, já entendia esta verdade. E ele escreve com propriedade a respeito desta realidade. Nós precisamos dar lugar a esse entendimento. Jamais, amados, cultivarmos práticas que desagradam o Todo-Poderoso, que são abomináveis ao Senhor. Amados, eu quero chamá-los a atenção para um detalhe. Às vezes nós não temos levado o Senhor muito a sério, não é verdade? Pensa aí. Até que ponto você leva a Deus a sério na tua vida? Pastor Elias, até que ponto você leva a Deus a sério? Pastora, até que ponto tu levas Deus a sério? Às vezes, irmãos, nós olhamos para Deus como se estivéssemos fazendo favor a Ele. Eu estou na igreja, estou fazendo um favor ao Senhor. Ou ao pastor. Eu faço isso, estou fazendo favor a Deus. Se eu leio a Bíblia, o entendimento errôneo que o maligno sopra na mente é que eu estou fazendo um favorzinho ao Senhor. Estou lendo a Bíblia, desencargo de consciência, mais ou menos assim.
Se você ora meia dúzia de palavras, você está apenas fazendo um favor. Irmãos, não é esta a orientação de Deus para a nossa vida. Não é assim que o Senhor quer. Deus quer que haja proximidade. Deus quer que você seja tomado pelo Espírito Santo de Deus a ponto de pagar o preço. Será que nós temos pagado o preço de servir a Jesus? Ou entendemos que o Senhor precisa de nós e nos aceita da forma que nós somos? Será? Amados, nós não podemos perder de vista jamais Deus. Não perca de vista Deus. Não perca de vista. A Bíblia é muito clara, ela é taxativa a respeito da condenação, das consequências daqueles que abraçam o pecado em detrimento da vontade do Senhor. Estejamos atentos. Davi entendeu e ele escreveu de forma clara que Deus abomina a iniquidade, Deus rejeita o pecado, Deus não se agrada, Deus não gosta, Deus não tem comunhão com as práticas pecaminosas, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem, gente. Não tem pecado que é agradável ao Senhor, não existe. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus para que Ele nos dê ouvido, oh glórias, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Quando você amanhece o dia clamando pela presença do Eterno, quando você passa o dia na presença do Senhor, quando você fecha o dia com Deus, não haverá lugar no teu coração para a prática daquilo que é abominável ao Senhor. Não existirá, porque você viverá em harmonia com aquilo que Deus quer. Oh glórias! E é esta orientação que recebemos através do rei Davi para as nossas vidas. Mas amados, tem mais. Quando você ora, Deus te dá a direção. Olha que interessante. Quando você ora, Deus dá ouvidos, Ele te ouve. Deus ouve a tua oração e Ele te dá a direção da vida. Oh glórias! Versículos 7 até o 10, Salmos capítulo 5. Diz a palavra: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Veja, irmãos, diz Davi: eu, pela riqueza da tua misericórdia. Se nós estamos reunidos, é pela riqueza da misericórdia do Senhor. Entrarei na tua casa e me prostrarei. Prostrar-se é jogar-se no pó diante do Senhor. Prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor, no teu respeito, no teu zelo, na tua comunhão. Tudo isso, irmãos, consequência na vida daquele que ora. Versículo 8: Senhor, guia-me na tua justiça. Olha o clamor do salmista: Senhor, guia-me na tua justiça. Somente aqueles que oram têm coragem de falar: Senhor, guia-me na tua justiça. E aquela pergunta, eu sempre uso a mesma expressão, aquela pergunta que não quer se calar. Você tem coragem de falar: Senhor, guia-me na tua justiça? Você sabe o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a retidão da vontade dEle para a nossa vida. E quando você clama: Senhor, guia-me na tua justiça, você está falando: Senhor, quero andar reto conforme a tua vontade. Senhor, quero dar passos segundo a tua vontade. Versículo 8: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados: ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões,
pois se rebelaram contra ti. Davi está falando o seguinte, irmãos: quando você ora, quando você busca, quando você quer que Deus te ouça, a palavra diz que o Senhor ouve, e o Senhor guia, o Senhor dirige, mas dirige onde? No versículo 9 você vê onde é que o Senhor nos dirige. No meio daqueles que não têm sinceridade nos lábios. O íntimo é todo crimes, garganta, sepulcro aberto, com a língua de lisonjeio, língua mentirosa. E Davi diz: Senhor, declara os culpados. Irmãos, quando nós temos uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, nós vamos andar no meio de um povo semelhante a esse descrito por Davi. Eis aí o povo que nos cerca. No entanto, nós não vamos nos deixar envolver por eles, mas sim vamos clamar para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos use, para que sejamos instrumentos vivos das mãos do Senhor para levar a a revelação da palavra. Para levarmos a revelação da palavra, irmãos. Deus do céu, misericórdia. Se nós, queridos, nos assemelharmos a estes que não têm sinceridade, seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, com a língua mentirosa, e vai por aí. Se nós nos ajuntarmos a eles, nos assemelharmos a ele, vamos nos tornar iguais. Entenda. E se somos iguais, estamos na prática do pecado, e na prática do pecado somos abomináveis ao Senhor, detestáveis ao Senhor. Estaremos debaixo de condenação, afastados do caminho, longe da presença do Eterno, debaixo de condenação. Queridos, a palavra de Deus é muito clara, mas é preciso querer, entender, ouvir e ter a coragem de falar para o Senhor: Deus, dá ouvidos às minhas palavras, dá ouvidos às minhas orações. Para que você tenha essa coragem, o teu coração precisa estar lavado no sangue de Cristo Jesus, e certamente o Senhor há de ouvir todos aqueles que se achegam a Ele. O Senhor tem prazer, tem alegria em acolher o homem que chega-se a Ele, quebrado, destruído, marcado pelo pecado, por coisas ruins, pelo mal, mas que se achega a Ele. Ele diz: vinde a mim, e eu vos libertarei. Oh, glórias! O que é libertar-se, amados? O que é libertar-se? Essa libertação vem do Senhor, mas o que é a libertação? A libertação, entenda, libertação, deixa-me dar um exemplo bem simples. Um pássaro numa gaiola, você abre a porta e deixa ele ir embora. Eis aí a libertação, é isso aí. Quando Deus nos liberta do pecado, quando Deus nos liberta, Ele quebra as cadeias, Ele abre a porta da gaiola, Ele nos tira lá de dentro, Ele nos dá asas para que nós possamos sair, nos afastar, e com certeza o pássaro não quer voltar à gaiola. Nós não podemos querer, desejar voltar à prisão, voltar às cadeias, voltar à gaiola. Ou seja, o pecado já não é interessante para nós, ele já não chama a nossa atenção. O pecado, ele ficou no passado. Nós sabemos que queremos é o Espírito de Deus na nossa vida, gente. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. O dia que o Senhor abriu a porta da gaiola e tirou-me da prisão do pecado, separou-me da prisão do pecado, colocou-me no seu reino, eu não tenho mais vontade e desejo de seguir o pecado, de fazer aquilo que é desagradável ao Senhor, porque eu tenho prazer naquilo que é de Deus. Eu preciso ter prazer naquilo que é de Deus, mas isso só é realidade na vida daqueles que possuem uma vida de oração, a exemplo de Davi. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Versículo 2. De manhã, Senhor, ouves a minha voz,
de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aleluias! Vida de comunhão, vida de fé, vida de expectativa, vida de doação completa ao amado de nossas almas. Amém? E o quarto tópico e último diz, ouça, quando você ora, o amado de nossas almas é o escudo da nossa vida. Oh, glórias! Mas, entenda, Deus é o escudo na vida daquele que ora. E para que você ore, é necessário que você tenha comunhão com o Senhor. Se você não tem comunhão com Deus, Deus não vai ouvir a tua oração. Só se for aquela de clamor, Deus, tem misericórdia de mim, muda a minha vida, resgata-me, Senhor, dá-me uma nova vida, Senhor, liberta-me, Senhor, restaura-me. A esta oração do pecador, Deus responde. Excetuando esta, são palavras soltas ao vento. Mas aqueles que entendem quem é Deus, que vivem Deus, que são de Deus, esses oram, esses são do Senhor, e o Eterno tem prazer em atendê-los e guardá-los. O Senhor tem prazer em ser escudo sobre as suas vidas. Versículos 11 e 12, Salmo capítulo 5. Mas regozijem-se, alegrem-se, fiquem felizes, todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre. Folguem, festejar, festeje com júbilo, com alegria, com prazer, com satisfação. Folguem de júbilo para sempre, porque tu o defendes. E em ti te gloriem os que te amam, e em ti te gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, como escudo o cercas da tua benevolência. Amém? Amados, nós queremos usufruir dessa verdade de Deus na nossa vida. Nós queremos ter alegria em sermos servos do Senhor. Nós queremos ter prazer em servir a Deus. Nós queremos ter uma vida que vá além da religiosidade, daquela vida morta da religião, mas queremos ter de fato comunhão real, uma comunhão verdadeira com Deus. Queremos isso? É preciso orar. Quando você ora, demonstra que você tem comunhão com o Senhor. Quando você tem comunhão com Deus, Ele te atende, Ele responde, Ele move, Ele te guarda, Ele enche o teu coração de alegria, de paz e satisfação. Deus move, Deus arranca o mundo, Deus muda a sorte, Deus muda os planos, Deus dá um novo caminho. E no meio das dificuldades, Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Você sabe o que é o escudo? É uma proteção que o soldado usa, assim, à sua frente, no braço. Eis aí o escudo. Há outros tipos de escudo, mas esse é o mais usual. É assim o Deus na nossa vida. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele faz coisas maravilhosas na vida daqueles que se achegam a Ele. Oh, glórias! Ele trabalha o nosso coração, amados. Ele gera dentro de nós confiança, desejo, alegria, prazer em estar na sua presença, e em estar em sua presença. Se porventura você não tem prazer em estar na presença do Senhor, está faltando essa comunhão que te leva à oração. Oh, glórias! Pensa nisso. Ainda, amados, quando nós confiamos no Senhor, quando confiamos no amado de nossas almas, Ele gera proteção. É o Deus que te guarda, é o Deus que te envolve, é o Deus que move, é o Deus que age em teu favor, é o Deus que abre caminhos, fecha caminhos, mas é o Deus que cuida de você. Se você acha desprotegido, se você acha-se desprotegido, fora do caminho, perdido, sem rumo, está faltando oração na tua vida. Entenda a oração como comunhão com o Senhor. Dá ouvidos, Senhor,
às minhas palavras e acode ao meu gemido. Está faltando isso. Ainda, irmãos, esse amado, esse Deus maravilhoso, extraordinário, Ele gera em nossas vidas bênçãos incontáveis. Oh, glórias! Bênçãos incontáveis. Quantas vezes, amados, nós estamos em busca de uma bênção, não é verdade? Qual a bênção que você quer para a tua vida? A pastora hoje precisava de uma bênção. Que o Senhor arrancasse as dores que estavam alojadas nos seus olhos. E o Senhor arrancou as dores. Qual é a bênção que você precisa? À primeira vista, a bênção que Deus concedeu à pastora foi pequenininha. Só arrancou uma dor dos seus olhos. Porque nós entendemos, assim, muito superficial. Mas nós não sabemos o que estava por trás da dor. O que era que causava a dor. Qual é a tua necessidade? Qual é? Qual é a bênção que você precisa? O que é que você precisa? Qual é a área da tua vida que você quer ver o mover de Deus? Sabe por que você ainda não recebeu? Permita-me colocar de uma forma explícita. Está faltando oração. Está faltando oração. Mas entenda, vamos lá. Oração só é ouvida quando você é amigo do Senhor, quando você anda com o Senhor, quando você é do Senhor, quando você ama o Senhor, quando a tua vida é do Senhor, quando você, amados, abomina o pecado, rejeita o pecado, vive a santidade, quando você se deixa dirigir pelo Espírito de Deus. Eis aí as condições para que a tua oração seja ouvida. Portanto, quando você ora e Deus ouve, é porque você está dentro daquilo que o Senhor exige, determina de cada um de nós, para que sejamos ouvidos por Ele. Amém? Davi afirma: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Implorar, irmãos. Implorar não é aquela, Senhor, se tu quiser, dá um jeitinho aí para mim. Não, implorar é colocar-se de joelho, implorar é clamar, implorar é chorar, implorar é pedir com força, com favor, com fervor ao Senhor a bênção. Isso que é implorar, irmãos. Não leve a Deus como um igual. Deus não é o nosso igual. Não trate Deus como se fosse o igual. Ele não precisa de mim para nada. Ou vocês acham que Deus precisa de mim para alguma coisa? Ele usa-me pela sua graça. Ele te usa pela graça dele. Ele não precisa de nós para nada, é a graça do Senhor. Portanto, eu tenho que implorar, eu tenho que me subjugar, eu tenho que jogar-me aos pés de Cristo, eu tenho que falar para Ele: Deus, aqui está meu viver, Senhor, tem misericórdia, age. Deus não precisa de você para nada, nem para o céu, porque lá está cheio de anjos, que louvam incessantemente com o perfeito louvor. Deus é adorado de verdade na glória. E às vezes nós cantamos aqui bocejando. Aquela coisa assim, oh meu Deus, estou cantando, mas sabe como é que é, né? É tipo assim, vou usar uma expressão bem grossa: que Deus se lasque para lá. Às vezes precisamos ser bem grosso na nossa forma de expor alguma coisa, para que você entenda como é que nós agimos para com Deus. Que Deus se lasque, que Ele se vire para lá. Eu já estou aqui mesmo. É tipo assim, eu sou o cara. Sai dessa vida. Você está mais condenado do que parece, ou do que entende. Mas vamos lá. Quando você entende quem é Deus,
Quando você ama o Senhor, você vai chegar em humildade. Davi chegou em humildade ao Senhor. Ele clamou: Senhor, dá ouvidos, Senhor, dá ouvidos. Eu te imploro, Senhor, eu te imploro. Se eu comparar a minha vida com a vida do Davi, meu Deus do céu, misericórdia. Eu estou muito aquém de quem é Davi, muito aquém da comunhão de Davi com Deus. E Davi, que é superior a mim, ele implorava, ele subjugava-se, ele colocava-se aos pés de Cristo, ele colocava-se aos pés do Senhor, ele colocava a sua vida diante do Todo-Poderoso, e olha quem era Davi. E eu quero ser melhor do que Davi, eu quero agir de uma forma, de qualquer jeito, e Deus vai me ouvir assim mesmo, porque eu sou eu. Amados, que nós tenhamos nossos olhos abertos para a verdade do eterno. Deus escuta, sim, escuta, mas Ele exige, sim, exige. Ele exige que você converse com Ele. Ele exige que você rejeite o pecado, porque Ele abomina o pecado. Consequentemente, aqueles que voluntariamente cometem o pecado, sabedores que estão no pecado, Deus abomina também, estão debaixo de condenação. Diz ainda que é Ele que nos dá a direção, clamemos pela direção. E por fim, se você agir segundo aquilo que Deus determina, estaremos guardados, protegidos, abençoados, envolvidos pela sua grande bondade, pela sua grande misericórdia. Amém, amados? Amém, igreja? Oh, glórias! Vamos glorificar o nome santo do Senhor, irmãos, porque é a palavra viva de Deus para a nossa vida. Nós não vamos entrar no céu de uma forma diferente. Não vamos. Amém? O Senhor é o dono do céu e é Ele que determina o caminho, a forma, enfim, a vida daqueles que querem ir para lá, para o céu, que é a casa de Deus. Você não vai entrar de forma diferente. Não te deixes enganar. Oh, glórias! Dá ouvidos, ó Senhor. Dá ouvidos, ó Senhor. E eu quero sugerir aos irmãos que meditem muito, versículos 1, 2 e 3, do Salmo capítulo 5. Chegue na tua casa, leia, releia, ore, peça a direção ao Senhor, peça para o Senhor falar com você, e faça tal qual Davi fez. Você será ouvido, a tua vida será diferente, você terá uma nova vida para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar, finalizando essa palavra, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela revelação da palavra, por falar aos nossos corações mais uma vez. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és aquele que chama-nos à restauração, chama-nos a uma mudança de vida, Senhor. Tu és aquele que ouve as nossas orações, que está com os Teus ouvidos abertos para nos ouvir. Que nós, Pai, possamos achegar-nos diante do Teu altar e clamarmos, meu Deus, implorarmos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, fala conosco, desperta-nos para entendermos essa verdade e vivermos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Amém, igreja? Senhor, dá ouvidos. Ó Senhor, dá ouvidos. Amém. Mensagem 1218.